Oi, gente, sejam bem-vindos aqui ao segundo vídeo do meu canal. E hoje eu tenho uma pessoa muito especial aqui para contar um pouquinho da experiência dela morando aqui em Portugal e sendo estudante na Universidade de Coimbra. Minha amiga queridíssima Raquel Prudêncio. Fala, Rax. Dá um oi para a galera aí. Oi. Rax, vamos começar. Ah, Eu vou te fazer algumas perguntas. E a primeira delas é: quando você decidiu aí fazer arquitetura, você sempre quis desde criança ou, enfim, foi com o tempo? então, acho que desde pequena eu sempre gostava de matérias que envolviam bastante das exatas e as matérias bem artísticas, assim, que tinha na escola. Então, eu sempre fiquei na dúvida de que curso escolher que envolvesse os dois. E aí, a minha irmã, que estava estudando fora, estava vendo opções de matérias, né, para qual escolher. E ela fez uma aula de arquitetura. E eu lembro dela me falando como que era a aula, que eles faziam design de prédios, tinham que fazer umas formas e você que criava. Então, eu desde pequena por fazer plantinhas no meu quarto. Quando eu descobri que isso era uma profissão, eu falei, ah, é isso que eu quero fazer. Ai, que E delícia! foi bem assim. E, Rax, você estudou em colégio americano, né? Como foi para você ali fazer o Enem? Tipo, você teve uma preparação para isso dentro do próprio colégio norte-americano ou não? Então, a escola, ela, por ser um colégio americano no Brasil, e por eu ser brasileira, ela abordava, tipo, o sistema tanto americano quanto brasileiro. Então, a gente aprendia as matérias, tanto de história e geografia brasileira, como também história da Europa, e tinha os dois sistemas. Agora, até alunos estrangeiros, eles só seguiam o currículo americano. Americanos. Diferença, mas em relação ao Enem, eles preparam muito a gente para ir para fora, né, para fazer universidade no exterior. Então não teve muita preparação. A única coisa que aconteceu foi que no último ano eles criaram uma matéria de matemática um pouco mais voltada para o vestibular. Mas fora isso, eu acabei tendo que fazer cursinho depois da escola e eu me virei depois disso. É. Rax, por que você escolheu Portugal e especificamente aí Coimbra? Então, na verdade, foi minha mãe que viu, que encontrou e descobriu que a gente podia aplicar para Coimbra. E, na verdade, eu estava fazendo cursinho. Eu tinha feito 6 meses de arquitetura na PUC, mas aí eu saí porque eu queria entrar em uma faculdade pública. Então, estava com foco na USP, na Unicamp. E Uhum. aí, eu prestei o vestibular e acabou não dando certo. A minha mãe que viu que estavam abrindo vagas para brasileiros através do Enem, então não ia precisar fazer outra prova pelo próprio Enem para Portugal. E aí eu prestei realmente, sem nenhuma grande esperança, mas já pensando que seria uma oportunidade e um conhecimento diferente, novo, assim. Uhum. Bom, a próxima pergunta você já respondeu, né? Se você entrou pela Universidade de Coimbra pelo Enem, né? Se foi. E foi É, muito difícil, tinha muita pouca vaga, enfim, como que foi ali o processo? Porque o meu processo foi diferente do seu, né? Eu fiz o cursinho aqui da universidade, então eu passei pela prova aqui da própria UC, né? Você fez Enem. Como que foi? Tinha muita vaga? A média era muito alta? então, eu sei que eu entrei mais ou menos na terceira geração, tipo, terceiro ano de brasileiros que estava aplicando. Então, eu sei que as médias começaram muito baixas nos primeiros anos. Uhum. E, por exemplo, tinha muita facilidade em entrar no curso. Eu sei que no meu ano a média foi média, mas eu sei que ao longo dos anos, agora estamos no terceiro, só foi aumentando. Então, eu imagino que está se tornando mais concorrido entrar no curso. E para mim foi tranquilo, assim, eu apliquei sem esperar grande coisa e eu fiz o Enem junto no mesmo período que eu fiz o vestibular para prestar para as outras faculdades. Então, é. Aí eu acabei passando na primeira fase também, porque são 3 fases de Ah, é, aplicação. sim, são 3 fases. É, Legal. é. Oates, como que é a experiência de ser brasileira aqui na Universidade de Coimbra? Você já passou por momentos constrangedores? Se sim, poderia dizer quais? Ou qual? Então, no nosso curso entram mais ou menos 15 pessoas, né, por ano. 15 brasileiros, no caso. E
No meu ano entraram uns 15, eram 15 vagas, entraram 15. Então, acho que essa questão de cultura foi mais fácil de se adaptar ou de conhecer até o próprio país, porque, primeiro, a gente já fala a mesma língua, né? Estava junto com outros colegas que estavam passando pela mesma experiência de se mudar para outro país, eram brasileiros também, então. Foi mais. Eu esqueci a pergunta. A pergunta é, tipo, se você já passou por momentos constrangedores, né? Vou dar aqui um exemplo de que eu já Ah, tá. passei, que eu falei do Durex, né? Durex aqui para eles é camisinha. Enfim, eu achava que era Durex mesmo, porque no Brasil é Durex. E aí você chega pedindo um Durex para a moça da papelaria e ela fica tipo, ou na faculdade as pessoas ficam tipo, eu preciso de Durex hoje. E a pessoa, você tem um Durex, a pessoa acha que é camisinha e não é. Tipo, esses momentos constrangedores dentro de sala ou ao se referir ao professor. No Brasil, a gente tem uma forma muito informal, né, de contactar com o professor, né? Você geralmente não usa professor, doutor ou professor. Tem gente que chama aí no Brasil pelo próprio nome, né? Tipo, Lucas, por favor, me ajuda ou qualquer coisa do tipo. Já passou por algum momento assim que foi muito constrangedor por causa da cultura mesmo? Então, isso que você falou, realmente, em relação à cultura, eu senti que os brasileiros em si, quando vão se referir ou falar com o professor, a gente chama, e eu também a chamo pelo primeiro nome. Por costume aqui do Brasil, de sempre chamar o Olha, eu professor. falo, não, calma lá, Rax, calma lá. Eu Ah, falo que vocês de arquitetura, vocês são muito revolucionários, porque vocês são muito mais para frente do que a gente. Continua. Então, tipo, eu sei que não são todos, mas só que a maioria, assim, a gente chama pelo primeiro nome. E Incrível. eu percebo que isso é algo muito só dos brasileiros, porque os portugueses chamam o professor de professor. É. E eu sinto que queria mais uma relação de formalidade isso daí. Mas você perguntou em relação à cultura, tipo, a gente também teve que se adaptar a algumas palavras e gírias, né? Português. Então, em arquitetura a gente sempre está usando muito material, está sempre na papelaria do departamento. Então, o que eu falei, tipo, tem isopor, estilete e até fita crepe, tem nomes meio diferentes. Então, o isopor é esferovite, aí o estilete é x-ato e a fita crepe é fita cola. Então, agora eu já aderi a esses termos, sabe? Eu uso esses termos em português. Apontador eu também acho que eles chamam diferente. Eu O acho. que? Aonde? Apontador. Apontador é o. Apontador é É. afiador. É afiador? Eu achava que tinha um nome de. Eu sei que tem bastante coisinha assim que tem nome diferentinho. Diferente, né? Ô, É. Rax, a próxima pergunta. Como que é fazer o mestrado integrado? No Brasil, a graduação em arquitetura, ela tem a duração aí de 5 anos, né? Sendo que no fim você tem o TCC, né? Que é o trabalho de conclusão de curso. E aqui em Portugal, vocês com mestrado integrado, vocês terminam em 5 anos e com a tese de mestrado. Você acha que vai ter alguma grande diferença assim na hora de procurar um trabalho, enfim, ou não? Então, na hora de procurar trabalho, eu acho que é algo muito novo, porque, como eu disse, eu acho que a gente foi por volta do terceiro ano de brasileiros que ingressou na faculdade, então, pelo curso ter 5 anos, os primeiros brasileiros que estão terminando o curso estão terminando agora. Uhum. Em questão de entrada no mercado de trabalho, como que funciona, eu acho que ainda é tudo novidade, sabe? Tá tendo uma fase de geração teste para ver como que vai funcionar, se vai facilitar, quais são as oportunidades, o que que muda. Mas sim, tem essa duração de 5 anos o curso, e os primeiros 3 anos são, de certa forma, para completar a licenciatura, e os últimos 2 que são mais focados em mestrado. E eu acho que, enfim, pelo Brasil, o curso tem a duração de 5 anos também, a experiência vai acabar sendo equivalente, assim, tanto de Portugal quanto aqui, quanto no Brasil. Rax, quais são os pontos positivos de fazer arquitetura aqui em Portugal? Então, eu acho que o principal ponto positivo é a questão de que você
tá tendo essa experiência, se abrindo para culturas novas. Então, o fato de já de se mudar para Portugal, você está tendo uma noção de como que é morar em um país da Europa, assim. E por estar dentro da União Europeia, você tem muito, se torna muito fácil você conseguir viajar de um país para o outro. Então, a arquitetura em si, tudo que a gente estuda nos livros, questão de história da arquitetura, é único ter essa experiência de você conseguir visitar pessoalmente os lugares. Então, essa é uma diferença de que você não conseguiria ter se ficasse no Brasil, no caso. E aí, Isso daí é um ponto. Eita, eu te cortei. Isso daí é um ponto que eu acho muito positivo aí em vocês em arquitetura. Eu até já falei que acho que é uma coisa que falta até para a gente de relações internacionais, que é visitar, né? Aqui também a Europa é palco aí das organizações internacionais e de tanta coisa importante que dá para poder visitar, enfim, com docentes que têm experiência e noção de como que aquilo funciona e do local, enfim. E a gente perde muito nesse sentido em relação até mesmo ao Brasil, que as universidades fazem essa longa viagem até Genebra, enfim, para poder conhecer esses lugares. Então, eu acho que, olha, Fê, o que vocês estão faltando nesse ponto. não, É um ponto muito positivo para vocês aí em arquitetura poder visitar esses locais. e são visitas organizadas pelos alunos, junto com os professores. E os professores, por exemplo, quando a gente faz uma viagem de turma, assim, né? Então, a gente um país escolhido, tem um itinerário, a gente passa por volta de 5 dias, assim, no país, conhecendo e visitando obras arquitetônicas. Então, é mais específico para arquitetura. Mas ter essa ideia de... E eles também têm contatos até com outros ateliês. Então, é único visitar o país, visitar ateliê, visitar a obra. É, é o que você disse também, é uma vantagem única, assim. Bastante. Ô, Rax, como que você vê, na verdade, você sente aqui que o método em Portugal é um pouco arcaico em arquitetura, eu digo, ou não? Então, a palavra que eu preferiria usar para descrever Gente, é tá passando um bombeiro na casa da Rax. estou na rua da frente. 1 minuto, 1 minuto. Pronto, vai. Pronto. O termo que eu acho que é mais apropriado para a faculdade é desatualizado, porque a faculdade, por exemplo, a arquitetura tem que se atualizando com as necessidades, o que está acontecendo hoje em dia, como que pode melhorar. Eu sinto que tem um pouco desse atraso, principalmente na questão e abordagem de assuntos sobre ecologia, métodos ecológicos, sustentabilidade e, em geral, de como se construir ou desenvolver e projetar pensando no ciclo do material, no ciclo do que você está criando. E isso é algo que, por exemplo, muitas universidades levam como princípio básico, é fundamental você saber disso, incluir isso, e para a gente é algo que raramente se passa muito superficialmente por cima, é um assunto pouco abordado e pouco exigido por nós. Você até já me contou, né? Você contou agora há pouco também que há uma diferença do ensino no norte, né? De Portugal, da Europa para o sul, né? Lá eles têm essa obrigatoriedade de fazer já uma arquitetura voltando para a sustentabilidade, enquanto aqui ainda para vocês é uma opção e vocês mesmos procuram, né? Enfim, com os próprios, enfim, vontade de buscar essa sustentabilidade. Não é alguma coisa que é obrigatória, é uma opção, né, de vocês. Exato. Tipo, nesses 3 anos de estudo, deu para perceber que os países como a Holanda, a Bélgica, países mais realmente no norte da Europa, tem esse foco, tem essa preocupação com a construção sustentável. Então, parece que eles estão se adequando aos tempos, ao que a gente está precisando, e parece que o sistema está um pouco estagnado ainda, e é algo que precisa mudar, eu imagino. Mas a gente teve esse conhecimento, eu tive mais esse conhecimento sobre como funciona em outros países, porque a gente fez um intercâmbio com alunos da Delft, que é uma faculdade muito conhecida na Holanda, e eles realmente focam nesse desenvolvimento de tecnologia e na construção,
e meios mais sustentáveis da construção, de projetar, dos materiais. Então, tendo essa troca de informações com eles, indo visitar a universidade deles, depois deles vindo para Coimbra, deu para perceber esse grande choque de conhecimento, sabe? De abordagem nas questões. Então, o que eles mais perguntavam para a gente é sustentabilidade e material. E como que vocês abordam isso? Sempre tinha uma falta. Até os professores, às vezes, não tinham que responder, a não ser uma falta de dinheiro. Então, essa diferença. E em relação ao Brasil, você tem alguma noção, assim, se o Brasil foca mais na sustentabilidade ou também não? É como Portugal, vamos dizer assim. Então, eu não sei, não posso dizer 100%. Eu sei que aqui no Brasil, algumas universidades têm sim esse foco em relação à sustentabilidade. Eles focam bastante também na questão de habitação social, porque é um assunto muito problemático e que precisa de melhoria no país, né? Então, até conversando com uma professora que é da Unicamp esses dias, ela me falou que ela tá tendo congressos, está tendo trabalhos em que o objetivo é procurar meios mais sustentáveis de construção no Brasil e de como que isso pode ser aplicado e como que as habitações sociais podem mudar, né, se adequar a ser para que os próprios habitantes delas sintam como se fosse a casa delas. Então, tem focos diferentes cada país, mas eu sinto que o Brasil, sim, ele está um pouco mais ligado, um pouco mais à frente em transmitir esse conhecimento das necessidades atuais, assim. E como você vê aí a arquitetura na atualidade? O que você espera disso no mundo, né? A gente vê aí, por exemplo, você disse que, pelo menos aqui em Portugal, vocês têm esse método um pouco, enfim, não focando tanto na sustentabilidade, né? O que você pode esperar até dos alunos que vão se formar tendo essa noção? Ou você acha que as pessoas já têm e buscam por si só essa sustentabilidade? Ou são alguns alunos, principalmente aí os brasileiros, por vir de uma periferia global, né, do que chama isso nas relações internacionais? E o que você espera da arquitetura no mundo? Então, com o conhecimento que eu fui adquirindo, né, nesses 3 anos, eu acho que a arquitetura tem que mudar, porque eu sinto que ela está muito presa nesses últimos movimentos que aconteceram, principalmente no modernismo. Tem muita essa preocupação e tem essa abundância em usar materiais como o cimento, né, o betão, estruturas metálicas. Então, eu sinto que a gente está muito viciado, não sei se é a palavra certa, mas a gente está muito preso nesse ciclo, né, de construção e método construtivo e de forma que já é um pouco ultrapassado, não reflete mais o que a gente está precisando na atualidade. Então, Só é que precisa ser atualizado esse método. Então, acho que a gente tem que buscar por novos métodos construtivos. A questão da sustentabilidade é algo que está sendo muito abordado, porque a gente está percebendo as consequências de colocar isso ao lado agora. Porque a gente está vendo o tanto de lixo que está sendo produzido, quando se destrói ou quer mudar algo de uma casa, um prédio destruído, cria-se muito resíduo, e até na própria construção você está criando muito resíduo. E também está criando muitos gases, emissões. Então, de certa forma, está se poluindo. Eu sinto que a gente tem que ter essa consciência e buscar por métodos novos, formas novas, para consertar isso, para conseguir responder o que a gente está precisando agora. Bom, eu como uma zero de arquitetura, eu vou te fazer uma pergunta. Quais os melhores métodos assim para se construir algo, né? Porque eu já ia falar do cimento. O que você colocaria, por exemplo, ao construir uma casa? Que material você utilizaria para erguer uma casa sustentável? Tipo, isso é algo que realmente a gente não aprende muito. É algo que o pouco que eu sei são coisas que eu pesquisei por mim mesma fora. E, por exemplo, até em uma matéria nossa de urbanismo, foram apresentados vários temas para a gente escolher para desenvolver um trabalho. E eu e o meu grupo, a gente decidiu
não escolher nenhum dos temas e abordar um tema de sustentabilidade, que é daí que vem um pouco mais o conteúdo. Então, o professor concordou a gente sair dessa planilha de temas que ele tinha oferecido e a gente conseguiu encontrar outros assuntos, exemplos de cidades como Roterdã e outras cidades que têm essa abordagem mais ciente do ambiente que eles estão, né? Voltadas, tentando se atualizar. E eu realmente sinto que eu não sou apta para responder essa pergunta. Eu sei que hoje em dia está se tendo mais uma construção estrutural de casas, de edifícios em CLT, que é em madeira. Madeira é um elemento natural, ela pode ser renovada, ela é degradável. E sim, são métodos construtivos que estão sendo adaptados, então está se usando bastante madeira, mas ao mesmo tempo que se for aumentar essa produção esse uso da madeira, tem que pensar na desflorestamento. Então tem que ter esse equilíbrio, tem que se pensar nessas formas. Uhum. Eu acho que a gente também tem muito que estudar com a cultura japonesa, que isso foi algo estudando história assim da arquitetura e chegando mais na atualidade, dá para perceber que eles utilizam muita madeira e estão desenvolvendo novos materiais. Tem até o arquiteto Shigeru Buck, ele buscou desenvolver métodos construtivos também com papelão, né? É uma forma de papelão revestida. Então, eu sinto que a gente tem muito que aprender com eles e que se a gente criar estruturas, obras com esses materiais, com materiais que requerem uma manutenção, a nossa relação com o edifício, com a obra vai mudar. Porque quantos prédios em cimentos que a gente só estão acabados, estão maltratados, porque tem essa ideia de que é dura, sabe? Vai aguentar. Agora, se for em algo madeira, algo que requer um pouco mais de atenção, né, de manutenção, eu acho que a nossa relação com o lugar que a gente está habitando muda um pouco. Uhum. Esse é um pouco que eu posso dizer, não muito de método construtivo. Muito obrigada, Rax. Bom, a minha próxima pergunta é: quando eu converso com vocês aí de arquitetura, pelo menos a partir, se eu não me engano, do segundo ano, eu vi que vocês tinham uma relação muito legal aí com os vossos professores, né? Você acha que isso é uma coisa que muda muito para o ensino ou não? Na hora de aprender, né? Você ter uma relação legal, você, sei lá, ter seu professor no WhatsApp, você ter essa quebra dessa tradicionalidade. Antes de você falar, eu até anotei aqui que eu achei muito interessante. Eu fui pesquisar por que há países que são mais liberais no ensino e outros, como aqui em Portugal, pelo menos em certas áreas, direito, até na minha área, onde o professor é superior e não útil, né? Vem disso, né? Que é o círculo da cultura, que é chamado, e o Paulo Freire aderiu no Brasil em 1968, e vários países aderiram a esse de ser algo superior, né? O professor e aluno um longe do outro, aonde, por exemplo, no ensino vertical, o professor ele só põe conhecimento no aluno e é por ali, obviamente, ele vai tirar dúvidas e tal. Mas no conhecimento horizontal, o professor ele está ali para ser muito mais que um professor, né? Ele fala, por exemplo, que ele passa a ser um conselheiro daquele aluno. Então, porque você se sente mais próximo daquele professor, ele não está ali só para te julgar, né? Como aluno, enfim. Ele está ali para te auxiliar, né, na vida, tanto acadêmica quanto na vida de um modo geral, né, porque a gente passa muito tempo ali estudando e eles são exemplos, né, eu falo que o professor, ele é um exemplo para a gente, né, a vida do professor, quando ele fala do que ele passou, a experiência, é um exemplo para a gente, é um incentivo de um modo, né, a gente não sabe às vezes a vida que aquela pessoa teve antes de chegar ali, de ser aquele doutor, né, que é tão exaltado aí pelas culturas mais tradicionalistas. O que você fala dessa quebra aí em arquitetura? Eu falo que vocês em arquitetura são muito liberais, hein? Eu acho que em uma comparação aos outros cursos de Portugal, o curso de arquitetura pode ser considerado inclinado a esse sistema mais horizontal, porque
Eu acho que não é 100% nem um pouco, mas é porque a gente tem, nas nossas matérias, a gente sempre tem uma parte teórica e, ao mesmo tempo, a gente tem a parte prática. Então, sempre tem um trabalho que tem que ser desenvolvido, e esse trabalho sempre é desenvolvido com a ajuda do professor, sempre, quase sempre é feito em grupo. Então, precisa ter essa relação com o professor, porque ele tem que auxiliar a gente, meio que mostrar pra gente o caminho a seguir. E eu acho que por ter esse contato com eles para fazer esse trabalho, até na questão teórica, eu acho que isso acaba impedindo a gente, desimpedindo a gente de se reter, de ficar com medo de fazer alguma pergunta. Então, acaba aproximando mais e tendo essa relação. E principalmente em matérias que são só práticas, que nem tem parte muito teórica, que é o projeto e construção. Essa sim, a gente realmente tem uma conexão e uma comunicação muito mais direta e próxima com os professores. Você vê alguma diferença, por exemplo, entre portugueses e brasileiros dessa conexão com o professor ou não? Ou, enfim. Então, isso que eu falei foi mais referindo, sim, a minha experiência, mas também de bastante alunos, eu imagino, né? Eu acho que não pode ser dito por todos, porque isso depende de cada pessoa, né? De como que ela aborda as aulas, de como que ela tem essa comunicação com o professor, né? Eu falo Mas também que é do querer, né? A pessoa querer buscar conhecimento, né? O professor está ali para ajudar ela a chegar até onde ela quer, né? Ele é um meio, vá. uhum, exatamente. E eu percebo que tem assim uma diferença entre os brasileiros e os portugueses, porque não sei, é o que eu disse, tipo, a gente, algumas pessoas chamam os professores pelo nome. Eu acho que às vezes a gente se sente um pouco mais confortável em só chegar e pedir alguma informação, em falar alguma coisa. Então, tem essa questão. Não se aplica a todos, mas eu percebo que uma grande maioria, às vezes, tem essa diferença, assim. Isso daí também eu falo que é outra coisa revolucionária, tipo, chamar um professor pelo nome. Eu sempre coloco, tipo, professor, enfim, professor fulano, enfim. Daí se eu falo. Em e-mail, eu Não, coloco. no e-mail aqui, mas pessoalmente vocês falam, ou sei lá, enfim. Ô, Rax, você, né, já falou aí que você vai fazer agora o mestrado, né, porque são os 2 anos para finalizar. Você vai fazer Uhum. fora, né, que você já me falou. Aonde você escolheu? Conta para o pessoal e se foi difícil para se candidatar e por que você escolheu esse lugar? Então, eu escolhi fazer fora, assim, o quarto ano, porque é o ano que começa o mestrado, e eu queria ter essa abertura de cultura, realmente ter um conhecimento em um ensino, né, que fosse completamente diferente de Portugal. Então, eu acabei aplicando para Bruxelas, para a Universidade de Leuven. Acho que é a Universidade Católica de Leuven, mas é uma das mais antigas e conhecidas da Bélgica. E eu apliquei lá porque, fazendo pesquisa da universidade, é uma universidade que ela preza muito essa questão da sustentabilidade, tipo, é um princípio básico dela, e eu acho que o próprio país e essa abordagem deles no ensino, né, nas matérias de conteúdo, acho que vai ser algo essencial para eu desenvolver o meu projeto de tese. Então, isso que foi algo interessante, por isso que eu escolhi nesse ano. E o sistema é mais tranquilo. A universidade oferece uma lista de nomes que ela tem filiação que você pode prestar. E, geralmente, cada universidade tem por volta de 2 vagas. Só uma que eu acho, acredito que tinham 4 vagas. E você acaba aplicando para ela, né? No meu ano agora, não tiveram muitas pessoas que aplicaram, então foi mais tranquilo. Mas, geralmente, se há mais de 2 pessoas, acaba se candidatando em relação à nota. Então, você sempre coloca as suas 3 primeiras opções de faculdade. É Uhum. mais assim. E você vai ganhar alguma bolsa? Então, no momento, eu não sei como que está a situação de bolsa, mas sim, geralmente para os estudantes que vão fazer Erasmus fora, e de acordo com o país, tem uma bolsa referente, né? A qualidade de vida, o preço, o custo de vida em cada país mais específico. Legal. O Rax, você vai querer voltar para o Brasil após o término do seu curso? Então, na verdade, eu não sei muito bem o que eu vou fazer exatamente quando acabar o curso, mas
eu imagino que eu gostaria de ficar um pouco mais ainda na Europa, não sei se necessariamente em Portugal, mas na Europa em si, para ou fazer alguma matéria de pós-graduação, algum estudo adicional, ou algum trabalho, né, pós-graduação, porque eu sinto que eu ainda tenho muito que aprender da Europa, de conhecimento e outras culturas, pessoas, né, que eu possa futuramente trazer para o Brasil. Então, o objetivo é sempre conseguir voltar para cá e conseguir melhorar questões, né? Melhorar questões do próprio país, porque a gente vê que tem muitos problemas, muitas dificuldades. Mas eu sinto que eu ainda quero ficar um pouco mais lá. A moto, né? Eu sinto que eu ainda quero ficar um pouco mais de tempo lá para conseguir adquirir esse conhecimento. Ô, Raquel, a próxima pergunta é: esse período de pandemia, ele te prejudicou nos seus estudos? Você sentiu diferença, por exemplo, em nota, ou que foi mais pesado o método de avaliação, ou não? Então, como estava eu terminei agora, né? Tava fazendo terceiro ano nesse período. Eu senti que não teve tanto impacto negativo, no caso, porque tudo que a gente aprendeu em sistema e programas, né, no computador, a gente aprendeu no ano anterior e isso já estava sendo aplicado agora no terceiro ano. Então, projeto, construção, a gente estava fazendo tudo no AutoCAD, né, já nesses programas. E eu até senti uma vantagem, porque algumas matérias que às vezes um aluno tira dúvida com o professor, ou você está lá em pessoa, tendo que rodear a folha, o projeto dos outros, é, por, pela aula ser online, um aluno acabava compartilhando a tela, mostrando o projeto, e os outros podiam observar ou tirar as próprias dúvidas. Então, eu mesma consegui tirar minhas dúvidas através dos outros alunos. Então, vendo as dificuldades deles, vendo o projeto deles, e eu acho que isso foi até um pouco melhor nessa questão. Mas, mas isso Para vocês foi positivo mesmo nesse sentido, é, de eu você senti que ver foi o positivo. trabalho dos outros, né, ao mesmo tempo, os erros, enfim. Isso daí é muito bom para vocês. Bom, em relação à validação do currículo no Brasil, Ratos, você já tem noção de como é feito? Ou não precisa? Então, eu sei que é necessária uma validação, mas eu não sei exatamente como que ela é feita, mas eu sei que sim, o diploma que eu adquiri em Portugal, ele vai ser aceito aqui no Brasil, Uhum. e eu vou poder exercer a profissão aqui. E eu sei que isso foi algo que eu e minha família, a gente viu, teve a maior certeza, antes de eu ir para Portugal, para não acontecer nenhum erro ou nenhum problema de eu passar 5 anos fazendo uma graduação e no fim não conseguir trabalhar quando eu voltasse para o Brasil. Isso é o que aconteceu até com a minha irmã, que ela fez arquitetura, ela fez fora também, mas fez nos Estados Unidos, e o diploma dela acabou não sendo válido aqui. Então, mesmo procurando validação, não conseguia ser válido. Então, eu sei que é válido, e sim, né, eles também recebem os alunos pelo Enem, por um sistema nacional. Então, eu acho que tem mais essa questão de parceria, de filiação de um país com outro. Ai, Rax, e agora para finalizar, fala um pouquinho aí enfim, da sua experiência aqui no modo geral, assim, o que você mais gostou nesses 3 primeiros anos aí de graduação, agora que você está entrando no mestrado, tipo, amigos que fez, enfim, dá um up aí geral. Ah, eu acho que esses 3 anos, primeiro, passaram muito rápido agora. Nossa, gente, Olha para trás, parece que passaram muito rápido. Eu acho que o ano que mais demora, assim, para passar é o primeiro, porque é tudo novo, tudo é uma experiência nova. Eu acho que eu gostei bastante, não sei, eu acho que da vivência até de Coimbra, né? Uma cidade menor, você conhece todo mundo, tem vários lugares para ir, mesmo sendo pequena, tem algumas coisas culturais, né, para se fazer, que às vezes eu sinto falta aqui. Eu moro em Campinas, no Brasil, né? Então não tem muitas coisas, não tem muito museu, teatro. Então eu gostei muito dessa experiência de morar na não, é cidade. uma cidade universitária, né? Só tem estudante, eu falo, é Só muito tem gostoso. A estudante. segurança, eu falo que é uma coisa também muito positiva aqui, é pequena, então você Uhum.
Eu faço tudo a pé, eu não, literalmente eu não faço nada Aham. de ônibus, enfim, eu faço tudo a pé. E, enfim, tem muito brasileiro, eu falo que isso é um ponto muito positivo, que a gente se sente em casa, literalmente, né? Tipo, tem muito Uhum. brasileiro aqui. Não, é algo que você tem momentos que você esquece que tá em um país estrangeiro, assim, de tanto brasileiro, como você fala português, qualquer os outros te entendem. Então, é, é isso que eu tenho a dizer, mais ou menos. E o curso também, o curso, eu acho que por mais que tenha sim suas dificuldades e sim questões a serem melhoradas, o aprendizado está sendo bom. Então, Ah, é isso. então valeu entrar na Universidade de Coimbra, Hacks. Valeu, A valeu. Universidade de Coimbra patrocina aí a Hacks, dá um desconto aí nessa propina. Que, ó, Aceito, aceito. e manda um beijo aí. É, João, Maria João! Isso era do mesmo. primeiro ano. Ela virou professora agora. Ai, que fofo. Olha lá, Maria João, um beijo. Obrigada aí por cuidar das minhas amigas. Sou sua fã. É. Aí, galera que vai entrar, vocês vão ser aluno da Maria da João. E ela é muito boazinha. Um beijo, Hacks. Muito obrigada, amei essa live. E volte sempre aí pro canal. Você foi a primeira entrevistada e vai ter muito mais aí pra gente conversar. Sim, sim. Love you. Thank you. Tchau.